pouquinho, espera um pouquinho, só um minutinho. Já comecei. Já começou e a gente falando as coisas aqui, né? Não, eu começar agora. Ah, então tá, vou parar. beleza. Tá bom. Beijo, meninas. Bom dia, bom dia. Feliz. Eu vou só saber por que estamos... Ah, não, bom dia, já voltei. Bem, já são 9 horas, né? Já está gravando, né, Ângela? Já. Bom dia mais uma vez a todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso culto do Evangelho. Lembrando que a intenção do nosso culto é o envolvimento da nossa evangelização infantil, juvenil, família, e a gente aproveita, né? A gente sempre descansa carregando pedra, vamos envolver os nossos trabalhadores, a nossa casa, aqueles que são atendidos na nossa casa, né, que as vibrações de amor possam chegar a todos eles, né? Eu vou colocar só mais uma musiquinha para a gente poder fazer a leitura e a página, tá? Vamos nos deixar envolver pela melodia. Uma linda melodia de Marielza, Estrela Matutina. O som tá bom, gente? Médio. Eu não quero aumentar muito, que quando começa a música, ele aumenta normalmente. Senão fica muito alto. Se todos fecharem o áudio, só abrir quando for falar, também facilita, tá, gente? Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você. Descubra o brilho do amor. Amém. Acenda sua candeia e faz nascer Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você. Descubra o brilho. Acenda a sua candeia
nascer uma nova manhã e faz nascer uma nova Está? Pode fazer a leitura, por favor? Eu estava distraído, ouvindo a música. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. É o texto, a Bom leitura. dia. Bom dia, dona Rosa. A leitura é do Bom livro dia. Fonte Viva. É psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É a lição 50. Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Foi dito por Paulo na carta a Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamada transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É um missionário que se mobilizou à face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipó da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Vou repetir, gente. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todos as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Graças a Deus. Elevemos nossos pensamentos, que os nossos corações estejam interligados e a nossa vontade possa servir de rumo diante daqueles que precisam. Querido amigo Jesus, bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para refletir, conversar e, quem sabe, Senhor, ter a coragem de botar as Tuas palavras na nossa vida. Dai-nos coragem, Senhor, de não continuarmos sendo como âncora, onde as nossas imperfeições nos impedem de caminhar. Que possamos, Senhor, ter a esperança acesa em nossos corações para seguir no Teu exemplo, diante de Ti, Senhor, e simplesmente, continuamente, reconhecendo e confiando na Tua palavra,
somos luz, somos deuses. Nesta confiança de que pouco podemos ajudar, mas que um dia, Senhor, seremos muito mais. Certos do teu amparo e da tua ajuda, nós te agradecemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Deise Bom gostaria dia. de ler. Bom dia, Rosa. Deise gostaria de ler o Bom dia. Evangelho. Bom dia, seu Eli. Bom dia, seu Eli. Bom dia, bênção. Bom dia a todos. Seja abençoe. Deise está com o Evangelho? Estou sim. Eu vou pedir. Só um momento, Deise. Eu vou pedir no momento para a gente desligar os microfones, para não ter interferência, deixar só o da Deise aberto, tá bom? Ajuda a transmissão. Pode seguir, Deise, por favor. No capítulo 10, nosso estudo hoje. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Instrução dos espíritos, perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Número 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Também está em São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós, com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. O item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário,
ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Muito boa essa lição, né? Agora eu vou abrir para as colocações. Quem gostaria de começar a falar? Você, Emília? Não, deixa outro falar, eu já falo muito, eu estou rindo por causa disso, que aí abre assim, ó, bum. Não, espera, fala você. Então deixa, vamos lá, um de cada vez. Calma, Maria Emília. Tô calma. Calma, Maria Emília, respira fundo. O seu fone está fechado, Ângela, você está querendo falar? Acho que ela Não, Ah, é que meu esposo está aqui falando comigo. Quem vai começar? Mas, Ué, mas ninguém quer começar, alguém tem que começar. mas eu pensei que a Maria Emília fosse começar. Ela não, ela quer deixar para depois. Eu vou começar. Então, Gustavo vai começar. Então tá. Senão a Maria Emília vai passar mal. não, Vamos fechar mal, não. os microfones e deixar de estar falar, Não. então. Isso. Tá bom, gente. Eu pensei nisso hoje, a gente está falando sobre essas coisas, então a gente sempre pensa no macro e no micro, né? A passagem bíblica, ela sempre fala sobre a questão do próximo, né? Do irmão, né? Jesus fala que, em Mateus principalmente, né? Se o irmão te fizer mal, você deve perdoar sempre, 70 vezes 7, essas coisas, né? E realmente é difícil mesmo, porque você perdoar o distante é fácil, porque ele não tem nada com você mesmo, você nunca sabe onde ele está, não tem importância nenhuma, não tem nenhum tipo de, quer dizer, quase nenhuma ingerência na sua vida. Mas o próximo sempre está te cutucando, sempre te atrapalhando, né? É aquele que mais te incomoda. E provavelmente esse é o mais difícil de ser perdoado, porque é aquele que você realmente, se é próximo de verdade, é o que você mais ama, e é aquele que você acha que nunca, ou aquela no caso, né? Que nunca deveria te fazer mal, aquela pessoa que você demonstra amor, que você está sempre do lado, que a gente é aquela pessoa que está ali cuidando, e a pessoa é uma ingrata, não gosta da gente, não quer saber, ainda muitas das vezes nos faz mal. E é justamente nesse momento que a questão do perdão eu acho mais difícil, né? Porque quando você realmente está magoado com alguém, você tem que ter um amor muito grande para perdoar. E aí que entra a questão do amor mesmo, né? O perdão, ele, quando é feito de coração, não é aquele perdão de mentirinha que aparece também aí, né? Que é o perdão ostentação. Ele envolve um sentimento de amor muito grande, muito forte. E esse amor que Jesus pede para que a gente tenha. Mas não só pelo próximo, mas por todos, né? Acho que... Mas é assim, é na experimentação, na aplicação desse amor com quem está do nosso lado que a gente aprende a amar o restante das pessoas, né? É com esse amor que está próximo da gente, que está no nosso dia a dia, é que a gente aprende a amar a humanidade. Já que eu já estava falando, falando no mudo, esse perdão, né? Eu estava lendo alguns livros de Joana que falam um pouco dessa nossa psicologia do perdão e tal.
principalmente no livro Em Busca da Verdade, que ela traz toda essa parte do perdão do pai para o filho pródigo. E aí, o que ela comenta muito é que esse perdão é a diminuição da exigência. Ela passa pela diminuição da exigência, né? Porque esse perdão deve começar conosco mesmo, né? Essa exigência que a gente faz com a gente, dessa exigência que a gente faz com o outro, nos colocando num patamar onde nada pode nos atingir, e qualquer coisa que venha contra aos nossos desejos, aos nossos anseios e às nossas verdades, nos atinge de tal forma que nos provocam mágoa, ressentimento, essas coisas. Culpa, entre outras coisas. E aí, quando a gente diminui a exigência sobre a perfeição alheia, ou a atuação do outro para conosco, e a exigência da nossa atuação diante da vida, que nós, como espíritos em aprendizado, vamos sim, muitas das vezes, errar, e quando errarmos, termos a consciência do arrependimento sincero, do reconhecimento do erro e da necessidade do aprendizado. E assim como o outro também, diante de nós, tem a necessidade do aprendizado, a condição do erro, e ainda está no momento de oportunidades que nem sempre são aproveitadas, a gente diminui a pressão sobre essa exigência, essa cobrança de que a gente tem que o outro tem que acertar sempre. Então, o perdão, ele se torna algo natural, algo que ele fala aqui, né? O perdão é natural das almas elevadas. Se torna natural nas almas elevadas, porque ela já não exige mais do outro aquilo que ela sabe que o outro ainda não tem condições de oferecer. Até porque ela mesma ainda não tem condições de oferecer. Maria Emília? Pode falar, Maria. Naquele tempo, né, de Jesus, que Jesus estava lá com os apóstolos, tudo, o hábito que eles tinham naquele tempo era de se perdoar uma pessoa até 3 vezes, né, dentro da religião deles lá. E aí Pedro, né, se achando assim muito generoso, vai e pergunta ao mestre, mas até quando eu tenho que perdoar? Até 3 vezes? Né? Aí ele dobra 3, ele faz 6 e joga mais 1. Então, era a generosidade dele em ele dar mais do que aquilo que se esperava que fosse dado naquele momento. Né? Então, o que Jesus mostra para nós, até em relação a esse perdão, é o olhar que ele tem para nós. Né? Completo o que a Ângela falou aí, né? E muito bem, que a Joana fala, é esse olhar. Ele olha para nós, não como aquela plantinha mirrada que está ali, que não tem fruto, que não tem nada, que está feia, mas ele olha como aquela planta que vai crescer e que vai ficar imensa e que vai dar muitos frutos. Então, é esse olhar. Quando nós temos esse olhar para com o outro, vai ficando mais fácil da gente perdoar, né? Porque entra no que a Ângela falou. Eu olho para o outro e vejo que o outro não tem para dar ainda. Como eu posso exigir que essa árvorezinha aqui, que não recebeu nada, que está feia, que está aqui, possa dar frutos? Ela não vai dar frutos. Ela vai dar frutos quando ela for cuidada, quando ela receber o que precisa para ela crescer, né? Então, todos nós, quando nascemos, é a possibilidade de que Deus dá para nós, da gente ir amealhando esses recursos, fazendo com que a nossa árvore ela vá crescendo. Né? Então, quando você vê uma árvore que dá fruto, e eu sempre, quando penso nisso, eu olho para uma mangueira carregadinha, talvez porque eu gosto muito de manga, né? Você vê a intensidade dos frutos numa mangueira, isso enche nossos olhos. Quem é que vai passar fome perto de uma mangueira carregada de fruto? Não vai.
né? Então, nós temos que ser essa mangueira, né? E temos o tempo para dar. Como a Ângela falou, perdoar a nós mesmos. Nós temos as nossas dificuldades, o tempo que a gente tem que entrar para dentro de nós mesmos, e esse está sendo um tempo agora que é até coletivo, porque a gente está revendo as nossas posições, está chegando até nós, né, do nosso íntimo, algumas inquietações, a gente está percebendo algumas coisas que a gente era e não sabia, né? Muitas das vezes o outro vê e a gente não vê. Então, é um grande período de dificuldade, mas um grande período de oportunidade e de crescimento. Qual é o crescimento que eu preciso fazer? Ser mais solidária, mais fraterna, conhecer a mim mesmo. Que ações que eu faço? Minhas ações dão frutos, minhas ações são boas, né? E olhar para o outro na sua dificuldade e ver. Ele não sabe o que faz. A gente tem esse olhar. A gente pode pensar. A gente tem esse olhar para criança pequena, já viu? O bebezinho, quando tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que ele erra, a gente vai lá, corrige, mas não fica aquele sentimento de ranço, aquela mágoa, aquela coisa, que quando somos adultos, a gente guarda um para com os outros. Mas, se a gente pensar na frase dos amigos espirituais, o que eles dizem? Crianças espirituais. Então, somos todos ainda crianças espirituais. E ainda tem um lado. Qual o olhar que eu tenho para o outro? É o olhar que eu vou receber para mim. Né? Eu sou benevolente? Eu sou indulgente? Né? Eu sou impaciente? Né? Eu sou raivosa? Né? E tantas coisas mais, né? Então, a gente tá, e a Márcia falou isso na pressa, que ela falou da âncora, né? E veio a imagem direitinho. Eu vi um naviozinho assim, a âncora puxando. O navio somos nós. A âncora presa lá no fundo é o nosso passado. E ela nos trava. E a gente, para ir à frente, a gente tem que fazer muita força. Porque a gente precisa ir. A vida está cobrando isso de nós. É preciso que a gente olhe para o lado e que a gente veja os nossos irmãos passando dificuldade e o que eu posso fazer, não o que o outro pode fazer, é o que eu posso fazer, aquilo que me chega, né? Passa aí para outro. Vamos passar, então, Deise, quer falar? Olá. É curioso quando nós falamos sobre essa questão do perdão. O tempo todo nós somos colocados à frente de alguma situação que faz com que a gente seja colocado num grande teste, né? É muito fácil a gente ler, né? É muito fácil a gente ouvir. Quando a gente vai para a prática, a questão operante é que a gente fala, caramba, isso eu ainda preciso melhorar. Eu preciso realmente ter um novo olhar, eu preciso me desancorar, eu preciso ser remo, né? Preciso ser remo. A situação, ela é muito, muito importante nós até considerarmos, porque bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E como ser misericordiosos no mundo que ele também apresenta-nos o tempo todo situações adversas às nossas próprias vontades, né? Então, isso é riquíssimo. Então, não é uma questão de fala, mas é uma questão de interiorizar as verdades e colocá-las em prática. Como ter uma questão serena diante das dificuldades que se apresentam na vida? E cada qual vive as suas dificuldades, né? Se tem uma coisa que nos iguala enquanto seres humanos, é que todos nós temos e vivenciamos problemas. Isso não porque sejamos matemáticos, mas porque somos pessoas capazes de solucioná-los. E aí a gente tem que ter realmente voltado o nosso pensamento. Se a gente consegue já ver aquela falta no outro, é sinal que nós já avançamos. Ou seja, eu também já tive aquela falta. Ó, que coisa interessante, né? A gente só pode sentir a ideia de certo ou errado quando a gente já avançou e olha para o lado se está fazendo aquilo não é bom. Como eu posso ajudar? Às vezes não tem como ajudar, necessariamente indo ao encontro do outro. Mas você buscando a si próprio, em suas preces, em suas observações, em seus pensamentos que são proativos, de coisas positivas e por aí vai. Agora, é fácil? Não é. É impossível? Claro que não.
tudo é possível. Então, a gente tem que fazer um esforço. Depois desse esforço feito, vai chegar um tempo, acredito eu, e não vai haver nem esforço. Vai ser de uma forma tão natural, que tudo acontece, que a gente, como é natural, a gente resolveu o problema alheio, né? O problema alheio a gente sempre resolve muito mais fácil, né? Porque estamos distanciados daquela situação de conflito, digamos assim. Mas vamos chegar ao tempo de que, mesmo acontecendo conosco, a gente vai ter o olhar da verdade e saber de que maneira é melhor fazer. Então, 70 vezes, 7 vezes, é mole. Não é? Olha só, olha só. E aí tem uma questão, da mesma forma que eu perdoo, eu também desejo ser perdoado. Olha como nós somos, assim, crianças mesmo, né? Buscando, né? Eu fiz algo de errado, me perdoe. A gente faz isso. É como se eu estivesse olhando para cima mesmo, porque quando a gente é criança, a gente tem a estatura menor, a gente olha para o pai ou para a mãe, ou aquele que é na autoridade, o responsável, a gente olha assim. E quando nós agora, já na nossa formação adulta, e a gente sabe que a coisa não está indo tão bem, a gente faz o quê? Senhor, também olhamos para cima. Isso é formidável. Não é isso que eu queria dizer. Tá certo, Deise, obrigada. Ele quer falar? Tô indo. Gente, tudo isso que nós lemos, já viram que a gente vem há anos, séculos, falando a mesma coisa e a gente não consegue, perdão. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer hoje na nossa caminhada evolutiva, é perdoar. Aí a gente vê 70 vezes 7, o que é esse número em relação a uma eternidade? Entendeu? Mas quanto tempo nós perdemos tateando no escuro? Entendeu? A gente, o vizinho fez alguma coisa, facinho, perdão. Mas olha para lá, olha para dentro de você. É como eu falo, mais próximo de você, dentro de você. Entendeu? Até onde meu braço alcança o perdão. Né? Eu gosto muito de falar das experiências que eu vivo, né? Porque eu sei o que é isso. Então, eu vou falar o que é isso. Eu fiz 58 anos. Há 58 anos eu sou filha da minha mãe, muito antes que 59, porque tem a gravidez, tem tudo lá, né? Então, vamos lá, 59 anos que eu sou filha da minha mãe. Entendeu? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou carinhosa, eu adoro abraçar, adoro beijar. Gente, eu não consigo abraçar minha mãe de jeito nenhum, eu já chorei. Eu doente, passei 5 meses na casa dela. E para eu abraçar minha mãe, vocês tinham que ver o esforço hercúleo que eu fiz para abraçar e beijar a minha mãe. Entendeu? Então, isso é uma questão de perdão. Joana fala. Como você não consegue perdoar? E eu falo para mim mesmo, Meire, como você não consegue perdoar? Sua mãe é a pessoa mais carinhosa. Minha mãe parece gata, ela lambe os filhos até hoje, ela tem 81 anos. Eu tenho paciência com qualquer idoso e não tenho paciência com a minha mãe. Eu tenho que ter paciência com ela. Eu tenho obrigação de ser paciente com ela. E ela é uma pessoa super forte. E se não fosse o joelho, ela estava plantando bananeira. Entendeu? E eu não consigo. É uma luta diária. Todo dia que ela passa mensagem para mim, eu me obrigo a fazer isso. Porque se eu deixar pela minha vontade, eu nem leio a mensagem. Eu sinto falta quando um dos meus amigos me passa uma mensagem de bom dia. Por quê? Entendeu? Então, é muito difícil. Essa questão de perdão nossa, é dentro, é íntimo. Eu acho que é espiritual. Com certeza é espiritual. É por isso que eu falo para o meu filho, por isso que eu confio na doutrina espírita, nas explicações que ela dá para a gente. Porque desde sempre, desde quando a primeira religião que eu frequentei foi a Igreja Batista. Porque a mamãe mandava a gente ir na escola dominical e quando voltasse tinha que falar para ela o que aprendeu lá. Ela nunca foi pessoa de igreja, ela não suporta igreja, ela não entra em igreja nenhuma denominação religiosa, minha mãe bota ela dentro. O meu irmão mais velho, que é o xodó dela, casou e ela não foi no casamento porque ele casou na igreja. Quer dizer, o que é isso também nela? O que é isso em você? Algum local que você não vai, uma pessoa que você não consegue ficar perto dela.
o presidente do centro agora, onde eu frequento o centro lá, aqui lá da minha casa, saiu da minha porta e entra no centro. Desde 2018, desde 2008, que eu comecei a frequentar esse centro. Eu não consigo gostar do presidente do centro. A voz dele me causa náusea, eu me tremo. Quando ele fala comigo, parece que é um tambor tocando dentro da minha cabeça. Por quê? Você é louca, você não conhece a pessoa. Como assim? Como diz meu filho, mãe, você é maluca. Eu não sou maluca. É porque eu luto contra isso. Então, o que eu faço? Eu procuro ficar sempre perto dele. Nas reuniões, quando ele está, eu sento do lado dele. Não porque eu queira ficar ao lado dele, mas é porque eu me obrigo a ficar ao lado dele, porque eu tenho que vencer isso. Sou eu, não é ele nem me conhece, não convive comigo. Entendeu? Ele chega, faz a reunião e sai. E por que essa atitude? Por que certas pessoas, a gente chega perto e dá aquele arrepio? A gente não consegue ouvir a voz, a gente não consegue respirar perto da pessoa. Um colega de trabalho, um amigo de escola. Você pode ver, a gente está reunido com 6 pessoas, 7 pessoas. Existe uma pessoa daquelas que você não consegue ficar perto um minuto. E o Raul Teixeira falou em uma palestra que ele faz isso. Quando ele sente isso da pessoa, ele procura ficar sempre perto da pessoa. Para quê? Porque é ele que tem que vencer isso. Porque a pessoa nem sabe, quer dizer, como a pessoa não está na sua cabeça, como é que ela vai saber que você tem esse tipo de sentimento? Esse tipo de energia em relação a ela? Não é a pessoa, é você. Começa na gente. O perdão começa em você. Você tem que se perdoar para poder aprender a perdoar. Aí, como a gente esmiuçando os livros da Joana, a gente vê isso. Pensamento. Você já viu como nossas lições se reduz nisso? Pensamento e sentimento. Tudo começa no pensamento. Mas eu não penso nada de contrário, de errado a respeito daquela pessoa. O que leva a isso? Você tem que procurar dentro de você. É uma eterna procura dentro de você. Isso é perdão. Você tem que se perdoar. A partir do momento que você se perdoa, você perdoa o outro. Porque, na verdade, a gente vai ver que a pessoa não fez nada com a intenção de magoar você. Você foi quem se magoou com certa atitude, com certas palavras, que o outro, por sua ingenuidade também, não soube se expressar. Mas não com a intenção de magoar você, de ofender você. Você que se sente ofendido. Porque a gente sabe que quando você realmente perdoa, você sente aquele alívio, aquela paz. Por quê? Porque aquele saiu de você. E quando você guarda a mágoa numa pessoa, você leva aquela pessoa para dentro de você. Fala, amor. Paixão da minha vida. Eles falam que a mágoa, né, a raiva, o ódio, o desejo de vingança são lixos. E a gente pega isso e guarda no nosso coração. Nosso coração é para guardar lixo? Ou é para guardar bons sentimentos, boas coisas, né? A página, a chamada da página aqui que Emmanuel colocou, né, que ele fala, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição, né? Mas uma coisa eu faço. Eu quero esquecer o que está lá atrás e quero ir para as coisas que vêm na frente. Então, ele se coloca como errado, pecador também, né? Que tem as coisas lá para trás, ele sabe que tem, mas ele não quer se importar com ela, ele quer deixá-las lá no passado, e ele quer ir adiante. Pode falar, Astra. Liga o microfone, Stan. É a Márcia. Stan, liga o microfone. Meu celular tá meio doidinho. Então, olha só. Ontem eu estava assistindo um filme sobre os vikings, né? E, na verdade, ali era a luta pelo poder entre 3 irmãos, né?
Então, assim, não é real totalmente, baseado em fatos reais, né, ficção, mas mostra muito essa questão de proximidade que eu falei. São 3 irmãos, estão lutando pelo poder, e estão matando, e estão morrendo, né, pelo poder. É um poder que a gente sabe que é efêmero, né. Então tem uma passagem que um dos irmãos é assassinado, a mando do outro, né, e tem a cerimônia de cremação. Então eu estava pensando nisso. Como nós fomos naquela época, éramos ingênuos, né? A gente achava que o poder e a glória era tudo, né? E ainda hoje a gente pensa nisso. A gente é tão orgulhoso, né? A gente tem tanta vaidade em relação a nós mesmos, que a gente muitas vezes não perdoa, né? Ou finge que perdoa, mas guarda aquela mágoa lá no coração e vai cutucando o outro, né? E vai atrapalhando a vida do outro. E tem uma outra coisa também que é interessante, que é o orgulho pelo remorso, né? Você fez mal a alguém, a outra pessoa te perdoou, mas você se sente menosprezado de alguma forma pelo seu orgulho de ter sido perdoado. Então, isso te machuca, uma coisa estranha, né? Você fez o mal, né? Não é você que está perdoando, foi você que foi perdoado. A pessoa te ama e te perdoou. E você, ao mesmo tempo, em vez de aceitar esse perdão numa boa, você fica com mágoa do perdão. Você tem orgulho. No final tá lá te machucando, por quê? Porque a gente não aceita que tem errado no final. Na verdade, a gente não errou, né? Porque a gente não erra, nós somos os sempre certos, nós somos os caras. Então, esses sentimentos, né, contraditórios que a gente carrega, a sede de poder, a sede de glória, né, a sede de ser reconhecido pelo outro, acho que é a principal âncora que nos carrega. A gente ainda traz muito, né, do antigo, do homem antigo, né, da pessoa antiga que nós fomos. E a gente tem que lembrar, como o Mary disse, que todos os dias a gente tem que lembrar disso, que nada é por acaso, é espiritual mesmo. Essas coisas vêm com a gente, vêm carregando. E se aquela pessoa que nos incomoda está perto da gente, é porque a gente precisa estar perto dela. Essa é a grande questão. Se alguma coisa está te incomodando, não é porque você está sendo perseguido, porque Deus é injusto, ou porque o universo está conspirando contra você. Não. É porque justamente você precisa passar por aquela experiência, aprender não a... essa é outra coisa interessante. Eu suporto aquele, eu convivo com ele numa boa. Mentira. Não é isso, isso não é o suficiente. O suficiente não é isso. Você tem que amar, você tem que gostar dele. Aprender o que a gente faz quando a gente gosta de uma pessoa de verdade. Quando você gosta da pessoa de verdade, você sabe que ela tem defeito. Todos nós temos. Mas aí o que é que você faz? Né? O que é que a gente faz? A gente se prende nas qualidades dessa pessoa e esquece os defeitos. É justamente o que a gente tem que fazer com todos. Todos aqueles que a gente está convivendo, né? A gente tem que aprender a ver quais são as qualidades dessa pessoa. O que fazem dela ser uma boa pessoa? Porque aí a gente vai aprender a amar de verdade. Porque o amor é isso. O amor vê só o lado bom, né? A carta de Paulo aos Coríntios, né? Quando fala sobre o verdadeiro amor, que não é esse amor, caridade, amor, não. É o amor de Jesus. Na carta não está escrito amor, né? Está escrito ágape, né? Então, esse amor de Deus, né? Ele não vê o defeito, ele só vê a qualidade. E é assim que a gente tem que fazer também. É por isso que Jesus disse que a gente tem que seguir. Jesus não via o defeito das pessoas, ele via a qualidade. De todos eles, todo mundo. Claro que nem todo mundo, na época, entendeu isso. Né? Muita gente hoje não entende isso ainda. Né? Às vezes até nós mesmos não entendemos. A gente fala muito de estudo, a gente está lá, cantando, assistindo palestra, lendo fulaninho, cicraninho, né, até os espíritos, né, todos os grandes mentores que nós temos. E a gente lê, mas aquilo ali não toca o nosso coração. No dia seguinte a gente está repetindo as mesmas coisas que a gente fez no dia anterior. Então, é um esforço diário, é uma dificuldade grande para que a gente possa vencer essas dificuldades que não são de hoje. A gente tem que entender que elas não são dessa existência. Elas são da nossa história como espírito. E por serem difíceis, a gente tem que reconhecer isso, porque se a gente não reconhecer a dificuldade das coisas e achar que é bobeira, a gente não vence. Aí é que está a grande questão.
né? Entender que nós somos espíritos milenares e que nós somos falhos o tempo todo. E a gente tem que aprender a dominar o orgulho, aprender a perdoar, mas também aprender a ser perdoado. Rosa, Maria Emília, seu microfone está fechado. Só falar uma coisinha. Uma certa vez, havia uma grande confusão na SEB, uma dificuldade muito grande com o companheiro, e ele estava muito triste, muito magoado. Eu falei, vamos nos unir, vamos conversar. E aí a gente marcou uma reunião lá na SEB mesmo, né? Entramos, sentamos, abrimos a página, lemos a página, fizemos a prece e falamos assim, a reunião terminou. O que a página falava? Né? Que, na verdade, as nossas construções de hoje, elas são feitas com as nossas ruínas de ontem. Então, o material que eu uso para levantar uma parede foi um tijolo que eu peguei lá da outra construção, uma janela, uma porta, né? E que eu tenho que estar adaptando, porque ela não cabe perfeitamente, né? E a gente nota essa diferença, até mesmo quando a gente faz uma construção material, que você faz reaproveitamento de material, você percebe que aquilo ali foi remendado, que aquilo ali foi refeito, porque não fica aquela coisa perfeita, né? Então, a página dizia exatamente isso, que as nossas construções são feitas com as ruínas do passado, né? E se a gente tem consciência disso, né, a gente vai ter que ter mais cuidado quando pegar um tijolo lá cheio de cimento, raspar o tijolo, botar ele o mais perfeito possível, para ele entrar de uma forma que fique um muro mais bonito. Não é assim que a gente faz, quando a gente faz uma obra? Então, é essa questão. Na verdade, as nossas ações, elas refletem o que somos. Né? Então, a nossa razão nos diz que a gente tem que fazer determinadas coisas assim, 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 como diz o Evangelho. Né? Mas as nossas emoções são as emoções do passado. Então, quando você entra naquela situação, o que te domina é a emoção daquilo que você foi. E isso exige um esforço muito maior de nós. Porque quando está tudo bem, a gente vai ali, ó. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas quando a dor vem, entendeu? É a bagagem lá de trás, das emoções, dos sentimentos, das impressões, se foi bom, se foi ruim. Então, aí se torna mais difícil, porque envolve o quê? O nosso sentimento. É por isso que quando o Stan falou assim, a gente vê a problemática do outro e a gente vê a solução facinho. Por que a gente vê a solução fácil? Porque a gente não está envolvido emocionalmente. Aí usa o quê? Razão. Tem que fazer isso, 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 isso. E a gente até sabe isso. Mas quando entra o sentimento, a razão fica. Aí fica razão, coração, razão, coração, razão, coração. E quem que a gente segue? Né? Então, os ensinos de Jesus, eles são o quê? São roteiros, né? Que a gente segue. A gente consegue fazer alguns perfeitamente? Sim. Outros não. Outros são fáceis, outros são difíceis, né? Então, tudo que a gente vai fazer é fácil ou é difícil? Por quê? Porque depende daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, né? Daquilo que eu ponho para fora na hora do meu desequilíbrio. Porque na hora que eu estou certinha com a minha razão, né? Aí a gente fala até que põe a máscara, né? E a gente se mostra como a gente acha que deveria ser, até para agradar o outro também, né? Mas num momento de desequilíbrio, a máscara cai. E a gente se mostra como a gente é. Né? Rosa? Termina. Rosinha, quer falar? Ela está fora. Liga o microfone, Rosa. Não, ela não está fora, não. Isso. Eu quero dar um beijo na Meire, dizer que foi muito bom revê-la. Tá me ouvindo? Ô, meu amor, minha linda. Foi muito bom revê-la, tá? E muita saudade.
Agora, quanto à lição, eu estava aqui pensando, que já disseram bastante coisa sobre isso, mas a gente se perdoar, é verdade, é muito importante, mas a gente ter a preocupação de estar orando para aqueles que a gente já pediu perdão a eles e que a gente muitas das vezes não tem noção de que eles nos perdoaram. Porque às vezes a gente faz algo com alguém e a gente não tem noção se foi esquecido ou se foi perdoado, né? Então, quando a gente lembra de uma determinada pessoa que passou na nossa vida, que houve algum acidente, alguma coisa que nós não pudemos controlar naquele momento, que a gente lembre dele, continue pedindo perdão. E continue perdoando aquelas que também nos ofenderam o tempo todo, porque nós também somos, como a Meire já disse, né? Nós somos aqueles que temos que olhar para dentro de nós e ver que esse negócio da gente falar assim, eu perdoei, esse eu perdoei, é muito tempo que a gente tem que levar também para nós, nesse processo de dizer que eu já perdoei. Eu já perdoei, mas dentro de mim ainda existe, como já foi dito, uma máscara ali dentro que eu tenho que todo tempo estar lembrando dela, né? Porque o processo não é, nós não estamos nesse processo ainda de dizer já aconteceu. Não já aconteceu. Está acontecendo ainda. E esse está acontecendo, vamos levar um bom tempo, tá? Porque é uma moeda é dois lados da moeda. Então, a gente tem que se olhar e lembrar daquilo que foi feito e sempre pedir a Deus que o nosso irmão, aonde quer que ele esteja, encarnado ou desencarnado, que ele me continue lembrando da situação, mas que me perdoe o que eu realmente posso ter feito com alguém, né? Nas nossas orações, isso aí não pode ser esquecido, né? Então, é a nossa realidade. Nós estamos ainda caminhando nesse processo de perdoar e ser perdoado, mas a gente está continuando, e vamos continuar, né? É só isso. Me permita contar uma historinha aqui, a tia Meire vai contar uma historinha. Quando a gente está na rua e tal, dá aquela tropeçada básica naquela gostosinha daquela pedra, e vem aquele palavrão assim, né? Eu xingava, não tinha... Chamava a pedra de Santa de Misericordiosa Divina. Aí, uma vez, em São Paulo, eu estava passando e ouvi... Vocês já viram aquela gaita de folha, aquela gaita escocesa, aquela musiquinha? Aí eu vinha passando na frente do Cemitério da Consolação e estava tocando aquela musiquinha. E eu me distraí da musiquinha e tropecei num banco, porque eu estudava na Mackenzie. Então, o ônibus da empresa me deixava bem em frente ao cemitério. Era só atravessar por dentro do cemitério e saía na porta da Mackenzie. Eu estava no meio do cemitério atravessando, escutando a bendita da música. Gente, eu dei uma joelhada naqueles bancos de cemitério, aqueles bancos de pedra, assim, de joelho, assim, pof! Caramba, mas eu xinguei tanto, sabe aquele xingamento assim que vem da alma, assim, que você chama o banquinho de tudo que é mais sagrado. Quando eu acabei de xingar, aquele ovo na canela, que eu olhei para o banco, tinha um rapaz sentado tocando aquela bendita daquela gaita. Aí ele olhou para mim e disse, minha irmã, como é que você fala assim comigo? Eu disse, mas eu não falei com você, eu estava falando com o banco. Ele disse, não, você tropeçou em mim. Eu tropecei no banco. Eu não tinha... claro que eu tropecei no banco, eu fiquei com galo aquele ovo na canela, assim, aquela coisa gostosa, né? Mas existia um ser sentado ali e que eu não vi, que depois que eu xinguei o banco todinho foi que eu vi. Aí, depois que eu saí, eu fiquei me lembrando, gente, a gente nunca está sozinho, de repente. E toda vez que eu passava por ali, ele estava de cabecinha baixa e não tocava a gaita dele. Eu disse, por que você não está tocando a gaita? Ele disse, porque você vai me xingar. E eu não xinguei, eu não foi ele, eu xinguei o banco. Aí nunca mais eu xinguei pedrinha nenhuma quando eu tropeço. Até hoje eu lembro, eu tinha 20 anos,
Até hoje eu lembro dessa história do banquinho do cemitério. Nunca mais eu xinguei. Quando eu tropeço na pedrinha que o xingamento vem aqui, eu, ai, Jesus, que dor horrorosa. Igual o Divaldo, né? Há uma multidão nos observando. Eu vou falar para vocês, contar uma experiência que eu vivenciei e que eu estou tendo uma dificuldade danada agora para reverter isso. Não por mim, mas pelo outro, né? Eu tenho uma irmã, ela não é muito fácil. E aí a gente foi viajar junto, e eu estava num período meio mal, e eu falava assim, eu vou tratar ela como ela me trata, como eu trato as pessoas. E olha que eu tratei bem menos, né? Mas ela ficou tão magoada que ela se afastou de mim, e eu agora não consigo mais me aproximar dela, né? Então, eu quis mostrar ela como ela nos tratava, mas foi o soneto, a emenda foi pior que o soneto. Pior que o soneto. Porque ela agora acha que eu não gosto dela, e por mais que eu me aproxime dela e que tente reverter isso, não estou conseguindo, né? Então, eu lamento o que eu fiz, na verdade, que eu não devia ter feito isso, né? Foi o cansaço, foi a convivência dela, assim, mais constante muitos dias, mais de mês, e que ela realmente é uma pessoa difícil, mas eu não deveria ter feito como ela fez, até porque eu não acredito nisso, né? Mas aí é que está a história, né? Os da família, de repente, a gente faz e fala coisas que não deveria, que para um estranho a gente não falaria, né? E para a família, de repente, você fala. E cria, muitas das vezes, um fosso, porque a gente sabe que na família é o cadinho, é onde estão os amigos e inimigos, onde estão aqueles que a gente prejudicou lá no passado, ou fomos prejudicados, e esse sentimento que eu falei mais atrás aqui, é que marca essa relação, e que se a gente não tiver bem vigilante, que é o vigiai, né? O que é o vigiai, gente? O vigiai é o conhecer-se a si mesmo, é como eu sou, o que eu sou, como eu reajo em determinada situação, né? Para que assim eu fique em alerta. Toda vez que eu entrar, eu sou assim, eu não posso ir por esse caminho, entendeu? Então, eu lamento profundamente, porque tenho tentado reverter isso e ainda não consegui, né? De uma certa forma, parte, mas não assim como era da parte dela para mim. Na minha parte não, né? E aí é que eu digo, né? Fica difícil. Então, é melhor que a gente, muitas das vezes, cale, né? Suporte tudo calado, né? Não fale, às vezes, aquilo que o outro não está pronto ainda para ouvir, e seguir adiante. Então, agora... Como diz, só para encerrar esse minuto, eu lembrei agora, só para encerrar, desculpa, está na hora exata, né? Que Jesus fala, o homem é mais frágil do que perverso. Então, aproveitando todas as falas, né? Quando a gente está ouvindo, a nossa cabeça, ela divaga, né? E eu comecei, assim, a visualizar uma série dos ensinos de Jesus, que, como Maria Emília lembrou, são roteiros, né? A gente sabe muito claro pelos espíritos que ele é o melhor exemplo que nós temos. Então, Deus nos ofereceu o melhor exemplo que nós poderíamos ter, né? E uma das suas lições, né, um dos seus caminhos, é aquela que diz: aproveita enquanto está a caminho para se reconciliar. Então, observa que nós só caminhamos com aqueles que estão próximos. E observa também que esses que estão próximos estão ali por algum motivo. Por algum motivo. E hoje a gente, pelas falas dos espíritos, né, pela essa doutrina que nos orienta, a gente sabe que não é à toa que eles estão ali ao nosso lado. Então, Deus, na sua misericórdia, coloca eles de bem pertinho da gente. E mais perto ainda, coloca ele bem perto dos nossos corações.
nossa mãe, nosso pai, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos. Então, ele coloca bem próximo do coração, que é para a gente poder fazer essa ponte entre a razão e o coração. Né? Porque se fosse uma outra pessoa que estivesse distante do nosso coração, a gente agiria de impulso e estaria tudo certo. Mas quando ele é caro ao nosso coração, a gente pensa mais um pouco, a gente reflete mais um pouco. Então, a gente vai vendo aí nas ações, né, a misericórdia de Deus. A gente vai vendo aí nas ações quanto Deus é bom para a gente, o quanto Ele nos auxilia. E eu gostaria de lembrar que nós estamos numa grande escola. E o perdão é mais uma das lições que a gente vai precisar exercitar, né? Porque